Eu sou Ronaldo Graça Couto, da Metalivros, editora aí há 37 anos já, fazendo sempre livros especiais. Em 2012, eu tive a ideia, depois de fazer alguns projetos importantes aí, que foram Brasil dos Viajantes, em 94, Artes e Artistas Plásticos no Brasil 2000, Artes e Artistas Plásticos no Brasil 2000, com 100 artistas vivos, onde o lema do projeto era: o bom artista é o artista vivo, até para provocação aí do mercado. E foi um livro de grande interesse na época, e outros livros que foram feitos, mas eu estou destacando aqui esses dois, e mais recentemente, em 2014, lançamos o livro O Valor da Obra de Arte, que foi uma ideia que não me foi trazida, foi uma ideia concebida por mim. Normalmente o editor, a maioria das vezes, ele recebe as propostas de edição, avalia com sua equipe e depois decide pela publicação. Nesse caso, foi um livro especial, que eu tive a ideia, uma coisa que sempre me intrigou muito, que foi o valor da obra de arte. Cada vez mais uma coisa misteriosa para as pessoas entenderem, sejam até os especialistas, mas principalmente para o mundo leigo, que está começando a se interessar por esse assunto, vou começar a estudar esse assunto. Então, esse livro, a base do livro foi a ideia que um tema, ele é multifacetado, ele apresenta várias percepções, e começando no criador da obra de arte, que ele cria o valor, o autor que concebe a obra e produz a obra, passando pelos historiadores, que veem um contexto da produção artística dentro de um contexto da linha do tempo da produção artística, tem os curadores dos museus, tem os galeristas e tem os críticos. Então, várias formas de se perceber a mesma questão. O livro procura levantar algumas questões, responde algumas e deixa muitas outras para que a pessoa evolua nessa questão, porque, como se diz aqui, até no livro, ele pergunta assim, qual a linha divisória entre a expressão cultural e a mercadoria? Isso é uma grande questão, e, inclusive, a gente procura responder, mas não responde exatamente, porque isso, na realidade, fica uma coisa latente, e para que todos questionem isso e se posicionem, cada um, sobre esse assunto, ou cada questão, cada caso é um caso. Então, a gente procura, nesse livro, reunir essas percepções, e foi construído. Esse livro começou muito com a conversa com o artista Dude Maia Rosa, que eu admiro profundamente, e que ele me apresentou o Gaudêncio Fidelis, lá do Museu de Arte do Rio Grande do Sul, que, por não pôde escrever, acabou me apresentando a Ana Letícia, que está aqui do meu lado, que me indicou o Alain Quéman. Alain Quéman é um sociólogo, você vai depois até poder falar que você conhece bem de Alain Quéman, e ele é da Universidade de Paris, e ele observou a evolução do mercado de arte em uma perspectiva internacional. Então, ele dá quase uma avaliação, um levantamento da linha do tempo das casas de leilão, da participação dos países, que, inclusive, ele, naquela época, já apontava a China como grande comprador de arte, num mercado de 6 bilhões de euros, hoje deve ser maior. E aí Alain Quéman levantou essa questão de uma forma muito adequada, mandou o texto em francês, a gente traduziu e incluiu nessa questão, na publicação. A questão do valor da obra de arte, ela está na cabeça de todos que se envolvem com isso. Quando você depara com uma obra de arte, quando você vê uma obra de Michelangelo num museu, você fica meio extasiado, já fica ali vendo aquelas pessoas fotografando a segurança. Você sabe que aquilo vale $1 milhão ou muito mais do que isso, e você consegue, você traz muitas perguntas que vão aparecer em cada momento que você se depara com uma obra de arte. Quando você tem essa obra mais antiga,
os valores estão mais sedimentados, então fica mais fácil as pessoas entenderem, perceberem e reconhecerem aquilo como uma obra de arte e se envolverem com ela, não só visualmente, mas de uma forma, alguns né, tentando até adquirir para si essa obra, e cada um vai ter uma relação diferente. Né? Quem percebe simplesmente, quem faz a obra, quem critica a obra, quem expõe a obra, e por aí vai. Então, nessa composição, eu queria passar um pouco a conversa aqui para a Ana Letícia, que vai se apresentar, inclusive, e falar um pouco sobre a percepção dela, a percepção, o estudo que ela fez, que, inclusive, foi atualizado. Esse trabalho foi feito em 2014 e agora ele foi atualizado porque trata de um assunto que andou mudando com o tempo. Então, a gente conseguiu fazer agora uma publicação digital, um e-book, que é o primeiro da editora, depois de uma certa resistência, um tradicionalista aqui do papel, e agora se rende à publicação digital. Mas essa semana tivemos, inclusive, uma decisão junto com a editora Martins Fontes, que é muito parceiro nossa, que vai participar de uma edição no papel também. Então, dentro de um mês, a gente vai ter esse livro também em papel. Então, isso para a gente é uma conquista, porque eu sou um famoso editor que raramente publica um novo livro, que está sempre olhando para o próximo. E, dessa vez, eu resolvi resgatar essa obra, que é uma obra que custava R$ 48,00, e hoje em dia eu já vi coisas na estante virtual até R$ 400,00, ou até mais do que isso, num livro de texto só. Então, ele demonstra que tem um espaço, ele ocupou um espaço naquele momento, e a gente procura fazer com que isso venha a público de novo e as pessoas tenham acesso a essa reflexão que o livro proporciona. Então, e a gente teve aqui agora, também teria a participação da principal autora, que não pôde vir, mas a gente conseguiu, a Fernanda, aqui, para dar uma reforçada aqui no nosso bate-papo hoje. E aí, inclusive, vim descobrir que ela trabalhou comigo há 12 anos atrás, foi uma surpresa, porque eu já quase não me lembrava mais do assunto. Mas, olha, o mundo é pequeno e estamos muito felizes em estar com você, Fernanda. Então, Ana Letícia, conta um pouco aqui como foi o desenvolvimento desse texto, que, aliás, resume um pouco do teu trabalho, e você vai poder explicar muito melhor do que eu. Obrigada, Ronaldo. Boa tarde a todos. Obrigada, Arte Rio, por esse espaço. Maria Luz, com quem eu conversei comentando, né, sobre o relançamento do livro, e a gente chegou à conclusão que seria uma boa ideia a gente trazer isso para os debates, que estão super interessantes aqui na feira, hoje, um sábado ensolarado. Eu agradeço, portanto, também quem resolveu vir aqui ouvir um pouco o que a gente tem a contar em relação a essa publicação, e mais do que isso, eu acho que a publicação é um ponto de partida. A ideia é provocar aqui uma reflexão acerca dessa questão, que nunca se esgota, né? Bom, eu sou Ana Letícia Fialho, eu sou, enfim, ocupo, como muitos de nós aqui, e a Fernanda também, diversos lugares nesse sistema da arte, né? E eu acho que dos diferentes pontos que a gente ocupa, justamente a gente se depara e contribui para a construção de valores, né? Valores simbólicos e, às vezes, valores simbólicos que se traduzem em valores econômicos. Então, pesquiso há muito tempo o mercado de arte, publico algumas coisas sobre mercado de arte, inclusive o texto que agora está atualizado para essa segunda edição do e-book. E o Ronaldo não comentou exatamente, mas essa edição, a primeira, se esgotou, né, o que demonstra um interesse pelo tema, poucas publicações existentes no Brasil que têm abordagem, eu acho, com esse recorte. Não é um livro acadêmico, mas é um livro que faz uma reflexão sobre o sistema da arte e a construção desses valores, com a participação, e aqui a gente colocou o sumário, né, para vocês terem uma ideia, enfim, de quem participou da construção desse conteúdo. É claro que a gente não esgota, e seria muito bem-vindo outras publicações, né, que também pudessem abordar esse tema.
Mas aí falando um pouquinho sobre a minha contribuição e o que eu acho interessante, que justamente me permitiu uma atualização, e é sobre isso que depois eu vou lançar para a Fernanda para a gente poder conversar um pouco, é que de 2012 para cá, né, eu acho que 2012, quando o livro começou a ser concebido, a Arte Rio tinha 1 ano de vida, a gente tinha um contexto aí do nosso sistema da arte muito dinâmico, em expansão, coisas surgindo, né? A gente participou dessa publicação, que depois se esgotou, por isso hoje, né, só no mercado secundário dos livros que se encontra, e agora a gente vai ter a publicação do e-book, felizmente, uma nova edição impressa, mas muita coisa mudou aí no nosso sistema, e eu acho que nesse período pandêmico, e agora a gente retomando as atividades presenciais, também ontem estava andando pela feira, depois fui num evento de abertura ali no MAN, pensando como a paisagem, a nossa paisagem cultural está mudando, como novos agentes têm surgido, como isso é tudo tão interessante, estimulante. Eu acho que quem estuda, pesquisa e também atua nesse sistema das artes, eu acho que fica muito animado assim, em ver novas possibilidades, ver uma maior diversidade. Se a gente pensar, inclusive, nos temas, né, que atravessam aqui as conversas da Arte Rio, a gente já percebe, enfim, esses anúncios de mudanças e mudanças muito positivas. Se a gente visita aqui a seção, né, aqui atrás dos solos, do Vista, enfim, tudo isso aí apontando aí para novas dinâmicas de um sistema da arte, que eu acho que valem a pena ser discutidas, visitadas, exploradas. Mas a gente, como agente, né, ocupando diferentes posições, eu, no meu caso, como pesquisadora do sistema da arte, mas também como gestora cultural, como consultora para projetos, etc., a gente aí participa dessa construção de valor que, às vezes, a gente não consegue explicar muito bem como se dá, né? Então, uma das coisas que eu abro meu artigo dizendo assim, é muito comum a gente confundir valor com preço, mas valor e preço são coisas absolutamente distintas, né? E a construção de valores, ela se dá na interação dos agentes. Então, eu acho que é isso, né? Esses lugares que a gente vai ocupando no sistema da arte, os artistas, os críticos, os historiadores, os pesquisadores, os galeristas, os colecionadores, enfim, a gente constrói junto uma história, a gente constrói junto esses valores, e esses valores, em algum momento, podem ou não se traduzir em valores econômicos, que é quando a obra entra num circuito efetivamente comercial. Mas o que alavanca e o que suporta, né, essa possibilidade de existência de um mercado é toda uma construção que se faz em interação com o mercado, mas com a participação de muito mais agentes, né, que aí jogam luz sobre determinadas produções, revisitam coisas que foram esquecidas ou que nunca tinham sido trazidas, né, para um sistema, um circuito estabelecido. Enfim, eu acho que é esse jogo aí de composição, de colaboração, que eu acho que é um tema interessante também para se pensar, e essas transformações recentes no mercado, né? Mais projetos em parceria, mais parcerias, mais criações em colaboração, que permitem aí uma construção, né, de um valor, ou dar visibilidade para determinadas produções, e, eventualmente, essas produções encontram uma inserção aí, num circuito comercial. Então, a reflexão, eu acho, relativa a isso, né, o valor, esse valor que a gente não consegue muito bem explicar como é construído, né, e, às vezes, quando a gente vê o preço ou vê algo que, justamente, né, já passou aí pela prova da história, já se institucionalizou, já está presente, a gente até consegue, talvez, fazer um cálculo mais objetivo, mas se a gente está falando da produção contemporânea, é uma aposta mais do que tudo, né? E a gente participa, aqui a gente tem um pacto de fazer uma aposta na produção contemporânea, e aqui daqui a 10 anos, 20 anos, talvez a gente vá saber se essas apostas, o que dessas apostas aí vão ficar, né? Então, de fato, assim, a construção de valor a longo prazo, a reconstrução do reconhecimento dos artistas que estão aí em início de trajetória,
é algo que, enfim, é composto por muitas etapas, e a gente só vai, enfim, saber de fato o que estava certo ou não. E ainda assim, né, talvez a gente não esteja percebendo ou não esteja sendo capaz de ler valores de produções que estão acontecendo hoje e que, às vezes, passado um tempo, a gente olha para trás e se puxa, mas aquilo era tão interessante. E aí o papel, aí justamente, né? E a importância, eu acho, da curadoria e da pesquisa para que essas coisas comecem a ser equalizadas, né? Então, a gente observa também, às vezes, esses resgates históricos ou esses apagamentos que ocorreram e que agora estão sendo revistos. E o mercado participa disso, né? A gente pode pensar, é claro, o mercado está sempre buscando se renovar e sempre procura, né, de novas expressões e valores, porque é isso que move, é isso que permite que as coisas circulem. A gente, né, não seria possível um mercado de fato existir sem uma produção contemporânea e sem que, né, novas coisas surjam para que essa circulação ocorra, mas também a possibilidade aí do mercado olhar para o passado e trazer e participar dessa circulação de produções e, de alguma forma, também contribuir para essa criação de valor. Então, acho que é interessante pensar nessa tensão, na verdade, que é uma tensão e é uma colaboração ou uma fricção, e, às vezes, uma coisa começa num circuito comercial e acaba estimulando a reflexão crítica e a curadoria, e, muitas vezes, a esfera institucional, a curadoria e a crítica dão esse start, começam a olhar para determinada produção e o mercado, ele um tempo depois, às vezes, tem uma reação tardia, né, em relação a determinadas produções. Mas eu, enfim, só aqui algumas provocações, na verdade, iniciais, né, em relação a esse texto e as possibilidades de se discutir essa questão. Eu queria agradecer mais uma vez a Fernanda de ter topado estar conosco hoje, né, já que a Angélica de Moraes, que participa do livro e que entrevistou alguns agentes aí, né, que participam desse circuito, não pôde, mas a ideia, justamente, eu acho que o que é interessante dessa questão é que ela pode ser olhada de diferentes pontos de vista, e por isso eu fico contente de poder conversar um pouco com a Fernanda e com vocês depois também sobre essa questão. Acho que a Fernanda ela vai falar um pouquinho em que lugar ela está ocupando atualmente, mas ela também, como eu, enfim, né, já ocupou lugares institucionais, já tem uma atuação na academia também, tem uma relação com o mercado, tem curadoria de stand aqui na sessão solo, e, enfim, acho que queria te ouvir, Fernanda, inicialmente sobre, enfim, um pouco da tua trajetória, do teu ponto atual, e como tu olha essa questão relacionada aí à construção desses valores, né? Olá, boa tarde. Queria começar agradecendo o convite, tanto do Ronaldo como da Ana. Sempre li muito a Ana, mas a gente se conheceu agora, então é muito bom poder estar aqui conversando com ela e com vocês. Queria agradecer a organização também, ao nosso intérprete de Libras. Obrigada. Eu, na verdade, tinha pensado em falar outra coisa, mas a gente pode juntar as duas. Assim, como a Ana falou, a gente sempre acaba trabalhando em várias áreas, né? Então, eu atuo como curadora, sou professora, trabalho com escrita também. Atualmente, sou diretora artística da Galeria Atena. E aí, quando Ana me convidou para estar aqui, uma pena mesmo a Angélica não estar, porque eu acho que é uma parte muito interessante do livro, as entrevistas, né? Acho que vale muito a pena, de fato, isso que a Ana falou no início sobre o livro não ser um livro acadêmico, né, dele ter esse formato mais aberto dessas conversas com esses vários atores do sistema. Eu acho que é uma dimensão muito interessante, assim. Mas eu fui
buscar o meu. Eu li o livro na época do lançamento e me deparei com várias marcações minhas nos textos. E aí é interessante a gente olhar e entender o que a gente estava buscando nos textos na época e o que a gente marcaria agora, né? Mas me saltou aos olhos uma fala do Cildo Meirelles, que é um dos entrevistados, e eu acho que foi o que me despertou um ponto para trazer para conversar com vocês hoje, que o Cildo vai falar que o trabalho de arte, né, ele só existe quando existe na memória do público. Caso contrário, está fadado ao esquecimento. E eu fiquei... depois que eu li essa frase, eu voltei para o início do livro de novo para folhear e olhar as minhas anotações. E me corrijam se eu estiver errada, mas a minha percepção é que essa imagem do público acaba aparecendo muito pouco. E eu achei isso curioso. Em alguns momentos se fala de cliente, né, mas não necessariamente dá a ideia de público. E achei curioso porque eu acho que esse arco de tempo do livro ser lançado e hoje, essa esfera do público, não só a esfera pública, né, e aí eu acho que a gente consegue pensar não só dentro do campo da arte, mas em várias áreas da cultura e fora da cultura, como pautas sociais, políticas, econômicas, elas estão cada vez mais fortes, né, dentro do processo artístico. Mas pensar no público mesmo, né, em quem está vindo visitar, por exemplo, a feira. E aí fui fazer um exercício assim de memória. O livro é de 2014, o Instagram começa em 2010. No Brasil, acho que ele chega um pouco depois, 2012. TikTok, várias outras ferramentas de mídias sociais começam a partir desse momento também. E aí fiquei pensando como essa dimensão do público ganhou força nesses últimos anos do início, do lançamento do livro para cá. Né? Se a gente for pensar, por exemplo, eventos como a Arte Rio, que promovem hashtags, né, em várias mídias sociais, como isso impulsiona postagens, né? A gente também acabou tendo todo um vocabulário novo dentro dessa lógica. Então, as hashtags, os likes, haters e comentários, e impulsionamento, né? E os influencers também, né? Você tem toda uma série de outros personagens e de um outro campo e de um outro cenário que se soma à galeria, ao ateliê, às instituições, os centros culturais. Acho que até mesmo os editais entram um pouco nessa linha, né? E não só muda, eu acho que a presença desse público e do que é esse público e da possibilidade de vários públicos, né? Porque o alcance é outro, né? A visibilidade é outra. Mas fiquei pensando nessa questão, por exemplo, da venda, como a relação com a compra e talvez com o valor também tenha mudado, no sentido de que muitas coisas são compradas sendo vistas à distância. Né? Uma coisa que até então era e para mim continua sendo, mas enfim, que era o ponto fundamental, ou uma porta de entrada fundamental para o acesso a uma obra de arte, que é o contato presencial, né? Assim, visual mais presencial, como ele ganha talvez uma outra atmosfera, né? E pensar em obras que são mais fotogênicas do que outras, né? Então, além de pensar a obra, pensar a imagem da obra e de como essa construção também pode estar atrelada à construção de valor. Essa dimensão da internet também apresenta um elemento que eu acho que é interessante, que é o espaço para discordar, né? Outras vozes que podem aparecer para discordar também. Então, essa ideia de um consenso, que o próprio livro fala, né? Acho que algumas entrevistas aparecem isso, mas acho que logo nos textos iniciais da Ana também trazem isso, como é difícil, inclusive, se chegar exatamente a um consenso de valor, né? Assim, de elementos precisos e objetivos de como atribuir valor, do que exatamente atribuir valor. E aí acho muito bom que o livro traz na capa um trabalho do Cildo Meirelles, que eu não sei se vocês conhecem, Árvore de Dinheiro. É isso, né? Árvore de Dinheiro. Que é um trabalho de 69,
e que é um maço de 100 notas de um cruzeiro, mas que o preço, o valor de venda do trabalho são 2.000 cruzeiros, ou seja, ele vale 20 vezes mais do que ele é, né? Considerando que ele está que são notas, né? Então são notas que valem mais do que elas dizem que elas valem. E acho interessante que o Cildo esteja presente no livro como entrevistado também, porque, de fato, a Angélica fala no início, quando ela está apresentando a entrevista, como o trabalho do Cildo gira em torno da discussão de valor, o que eu acho que é mesmo um lugar muito importante. Mas é um valor também, não só como suporte, né? Então, muitas vezes, ele vai usar cédulas, vários trabalhos dele usam cédula como suporte. Acho que o mais conhecido são os circuitos ideológicos. Mas também como uma metáfora, né? E acho interessante a gente pensar que esse bolo de papel vale o que vale, seja literalmente, seja conceitualmente, porque a gente concorda, né? Porque tem esferas que concordam e validam. Se você der uma nota dessa para uma criança, é um pedaço de papel, né? Ela não reconhece o valor que aquilo tem combinado entre a gente, né? Então, enfim, acho que dei um pouco essa introdução para poder pensar junto com o público que está aqui e perguntar para a Ana e para o Ronaldo, especialmente já que o livro vai ser republicado, né, ver como vocês percebem essa dimensão do público tempos depois, né, e se isso chega a entrar como uma discussão ou se, enfim, acho que meio por aí. Obrigada. Muito bom. Ana, você não gostaria ou dar continuidade a essa conversa ou explicar, falar um pouco mais do seu capítulo, que tinha esse mapa aqui atrás, que de repente poderia voltar de novo? Acho que a gente vai... Eu vou pegar alguns ganchos da Fernanda e talvez depois a gente possa voltar ao capítulo especificamente, mas a ideia é poder, enfim, justamente ir além do capítulo, né, que vocês vão poder ver na publicação. Eu estava justamente, a Fernanda, enfim, estou com várias questões interessantes e depois eu vou voltar à questão do público, que eu acho que é importante. Mas quando eu estava pensando aí nessa mudança de cenário, justamente de 2012 para cá, e, né, o que a gente tem observado mais recentemente, que, enfim, que se intensificou no período da pandemia, mas que, né, e que algumas coisas se sedimentaram e fazem parte aí das novas práticas, eu acho que essa dimensão do digital, a importância, né, das plataformas digitais e da existência e as possibilidades de validação em ambiente digital, que eu acho que é o que tem diretamente a ver com essa questão da construção de um valor simbólico, né? Então, assim, as possibilidades de visibilidade e por um lado, amplia as janelas, possibilita uma certa autonomia da parte dos artistas. Hoje, né, se o papel do intermediário, seja a galeria como intermediário, seja o curador como intermediário, né, que está ali possibilitando que determinada produção artística ganhe relevância e tenha mais visibilidade, né? Não estou dizendo com isso, e eu acho que é uma questão que fica aqui, que a gente tem observado, olhado, e como são mudanças em curso, a gente, enfim, seria arriscado fazer uma afirmação. Eu acho que é interessante ver mudanças dinâmicas e do que está ocorrendo, mas a possibilidade de alguns agentes atuarem sem esses intermediários, artistas que passam a vender diretamente pelo Instagram, né, e isso se multiplica, artistas que optam por não ter representação comercial direta e fazem a gestão da sua carreira de forma mais independente. E, por outro lado, num ambiente em que tem tanto conteúdo, tanta informação, se faz necessário, ainda assim, de certa forma, filtros e intermediários que vão ajudar a dar destaque. Então,
enfim, quem usa intensamente, eu não sou um bom exemplo, porque eu nas mídias sociais, eu, enfim, apareço, desapareço e não invisto nem o meu tempo, nem recursos, então, para estar o tempo todo nesse ambiente, mas existe quem faça uso de forma inteligente e sofisticada, justamente, de todas as ferramentas possíveis para criar leads e provocar reações e, com isso, gerar mais visibilidade e ampliar as possibilidades, às vezes, de negócios, né? Então, houve uma profissionalização bastante significativa do mercado em relação a isso, levado por uma emergência, que foi a pandemia, mas, com isso, levou-se a um aprendizado e, hoje, né, as galerias, muitas têm um departamento bastante especializado de produção de conteúdo e de gerenciamento, né, do que existe em ambiente virtual, justamente, né, pensando nisso como uma possibilidade para gerar visibilidade para os artistas, ou seja, de alguma forma chamar atenção e criar esse valor simbólico, mais gente vê, mais gente se interessa e tudo mais, mas também como ferramenta de venda, às vezes. Né? Então, a gente está aí num momento de transformação que eu acho bastante interessante. Né? Isso, por um lado, no mercado especificamente, mas também as possibilidades de agentes terem maior autonomia e os artistas, inclusive, às vezes, para também tomar para si um pouco o gerenciamento da sua carreira, enfim, né, da forma como as coisas circulam. E aí, outra coisa que fiquei pensando também no surgimento, pensando na importância desses intermediários, né, que ajudam aí a criação dos valores simbólicos, contribuem para a visibilidade e tal, o surgimento de novas, não diria novas profissões, mas, de fato, de novos papéis no sistema da arte. Né? Hoje, a curadoria digital é uma questão, né, importante. Enfim, o papel de influenciadores e de quem gera conteúdo. Enfim, hoje, a criação de conteúdo digital e a circulação desse conteúdo é algo novo e que começa a fazer parte aí, né, novas camadas que se colocam no sistema da arte, que eu acho interessante. E aí, talvez um outro ponto que também seja, enfim, da minha observação, e eu tenho vontade de seguir pesquisas e daqui a pouco ter dados mais objetivos e quantitativos em relação a isso, mas também uma certa diluição de fronteiras dos papéis. Né? Então, a gente pode pensar num ambiente digital, ao mesmo tempo uma plataforma que tem uma vocação comercial, mas também tem uma vocação editorial, e elas se aproximam, enquanto que, né, num sistema tradicional é isso. Assim, se você, né, a esfera da reflexão crítica é uma coisa e onde se opera a comercialização é outra. Então, esses agentes ou essas possibilidades aí de uma diluição ou de uma aproximação, que eu acho que um fenômeno recente. E aí, para voltar à questão do público, tocado pela Fernanda, né? Super interessante o resgate dessa fala do Silvio, a entrevista dele no livro é preciosa, é super bom. Ouvir Silvio é sempre muito bom, né? E acho que é um artista que sempre pensou criticamente o sistema da arte, né? Esse sistema de valores, a construção dos valores, e falar da importância, né, daquilo que fica na memória do público. Eu acho que essas mudanças recentes e essa transição mais intensificada para o digital é a possibilidade de uma participação mais direta do público. Eu acho que o público da arte contemporânea, eu acho que esse, né, voltando à questão que o livro propõe, enfim, o valor da obra de arte e tal, o público da arte contemporânea sempre foi bastante restrito, ele se ampliou e a gente viu aqui no Brasil um sistema da arte aí que se expandiu enormemente aí a partir dos anos 2000, o público de tudo, né, das exposições, dos espaços independentes, o público das feiras,
o público das galerias, que é um público mais especializado, que adquiriu obras de arte, tudo isso cresceu significativamente, mas ainda assim é um nicho, né? É um nicho super restrito, de certa forma ainda tem barreiras que não são só econômicas, são de repertório também, né? Para se pensar arte contemporânea. Então, de fato, não é difícil chegar de forma mais ampla. E talvez essa transição para o digital, a importância do ambiente digital para as discussões relacionadas à arte contemporânea, possibilite um alcance maior. Eu não sei, eu tenho algumas dúvidas em relação a isso, mas eu tendo a ver e olhar com otimismo e animação as mudanças quando elas ocorrem, e pensar que é possível que essas transformações que a gente esteja observando atualmente aí possibilitem, de fato, uma ampliação de públicos possíveis aí para a arte contemporânea. Não sei se vocês têm algo a comentar em relação a isso. Algo mais? Volto a bola para a Fernanda. Eu acho que tem essa questão que você falou de um público mais específico, de repertório, que detém um repertório mais específico, né? Mas também fico imaginando o tanto que a produção contemporânea também, com a internet, não tem que lidar com uma coisa que aparentemente ela busca já tem um tempo, que é essa dimensão pública da vida comum, do lugar comum, né? Porque mesmo sendo numa escala muito menor, eu concordo com você, acho que ainda assim você começa a ter espaço de pessoas que absolutamente não fazem parte desse repertório, e mesmo assim, ou especialmente por estarem na internet, no Instagram, seja um lugar onde seja mais convidativo se falar sobre isso, mesmo sem qualquer tipo de repertório, né? Então, acho que se você acompanha algumas hashtags, talvez se acompanhar da Arte Rio, a gente vai conseguir ver vários vídeos e fotos de pessoas que vieram visitar a exposição, né, a feira, como uma exposição, como um evento, né? E tecer seus comentários sobre os trabalhos, né? Todo ano tem vídeos muito engraçados no sentido de muito reais, eu acho, e sem muitas amarras, assim, que talvez justamente esse repertório às vezes traga para a gente, né, de ter determinados cuidados, né? Eu nem sei se eu falei Cildo Meirelles, acho que eu falei Cildo direto, porque eu acho que todo mundo que está aqui sabe de quem eu estou falando, né? E aí eu acho que isso é um indício dessas coisas que eu estou apontando. Eu acho que talvez eu não sei se uma multiplicidade de público, e aí se falar em públicos, né, acho que os próprios programas educativos de algumas instituições hoje já lidam com a ideia de público no plural, né, reconhecendo que você tem mais de um perfil de público. E acho que a própria, por exemplo, se a gente tomar como exemplo a Arte Rio, onde a gente está, a própria programação é uma programação que vai para além também, né? Assim, busca incorporar também essas pessoas. Por exemplo, eu não falei das instituições, mas eu fiquei pensando como isso também entrava nas instituições. E esse pavilhão aqui, a gente tem a Escola de Artes Visuais do Parque Lage, o MAN, e várias outras iniciativas, onde você tem clube de colecionadores múltiplos, e programas que são para estimular o início do colecionismo, né, que já existiam, né, o do MAN existe, sei lá, há mais de 10 anos, mas que são voltados para esse lugar também de um início, né, de pessoas que, a princípio, estão fora desse sistema, né, ou, enfim, e que são cada vez mais chamadas para dentro também. Não sei, fico achando que tem essas duas ideias de público, sabe? A estrutura do livro, para vocês entenderem como é que foi isso, enfim, começou com o Alain Queman
falando sobre a evolução do mercado de arte, internacionalização crescente e desenvolvimento da arte contemporânea. Depois veio esse texto, que foi atualizado agora, da expansão do mercado de arte no Brasil, oportunidades e desafios. E depois vieram um texto ensaístico, como os 3 primeiros, sobre a chamada Valorações do Transitório, da Angélica de Moraes. E depois vieram 4 entrevistas muito bem conduzidas pela Angélica, uma chamada Criação de Valor, por Cildo Meirelles, que foi entrevistado, brilhante. Transporte de Valores, pelo Tadeu Chiarelli, que ainda está lá perante o MAC, né? O curador, diretor do MAC. O Fiel Depositário, que é a figura do colecionador, e no caso aqui foi João Carlos de Figueiredo Ferraz, que faleceu ano passado, e faleceu, mas ficou o trabalho dele como colecionador e a Fundação Figueiredo Ferraz, lá em Ribeirão Preto, que tem um recorte maravilhoso da arte contemporânea brasileira, principalmente nos anos 80, se não me engano, e a geração 80, né? E terminou com a Expansão de Valor, com a Luísa Strina, que é uma das grandes, talvez a maior galerista em atuação no país. Vamos poder passar agora para vocês alguma questão que vocês possam ter, talvez sejam muitas, agora as duas estão preparadíssimas para poder responder, na medida do possível, alguma dúvida que vocês possam ter sobre esse assunto. E eu levo para vocês o microfone para poder falar. Alguém? Bom, vou começar então, gente. Primeiro, um super obrigado pelo tempo, né, a exposição de vocês aqui. Eu sou o Gabi, vivo dentro de um ambiente de transformação, inovação e empreendedorismo social. E entendendo o valor da arte, né, dentro desse contexto, eu fiquei muito tentado e curioso, Ana, em entender um pouco mais desse seu retrabalho, né, de entender esses 2 momentos de lançamento do livro. Como que evoluiu, Ana, não só o nosso mercado, né, em termos de valor, mas também em termos de produção e reconhecimento de artistas que estão em um recorte um pouco diferente do que a gente vê um pouco como tradicional, assim, né? Seja regional, social ou econômico, e como é que a gente vem caminhando, né? À medida que os nossos próprios contextos sociais, políticos também se alteram, né? De 2012, 2014 para, por exemplo, 2022, o que você encontrou ao longo dessa sua pesquisa em termos dessa mudança de atuação artística, né, e até de reconhecimento do próprio público, né, como a Fê trouxe, que também vem se transformando, né? Bom, obrigada pela questão. É super interessante. Eu acho que é isso que, como pesquisadora, né, olhando o sistema da arte, na verdade, eu olho o sistema da arte, porque eu acho que, né, não dá para olhar o mercado sem pensar as outras instâncias, né? Tudo isso é interdependente, embora às vezes, né, a gente não goste de reconhecer que, enfim, que tanto a esfera institucional depende também, em certa medida, do mercado, quanto o mercado articula e conversa com as outras instâncias. A gente está falando aí da produção artística, do circuito da reflexão crítica, que eu entendo como algo mais amplo, que não é só a crítica de arte, mas é, de fato, né, o pensamento sobre a produção artística, que pode se operar na esfera institucional, mas também em outras instâncias e plataformas, inclusive hoje muito na internet. E o mercado, quer dizer, as instituições estabelecidas e reconhecidas, e o mercado como parte, né, desse sistema. É isso, acho que em 10 anos, né, a organização desse sistema, fora as questões objetivas de transformação relacionado aí né, ao período da pandemia, a intensificação do uso das ferramentas digitais e tudo mais, e as suas consequências, acho que pensar o valor e o conteúdo, né, a forma como esse nosso sistema, e daí penso o sistema brasileiro,
tem se renovado e ampliado, enfim, aberto espaço para novos agentes ou agentes que não participaram, como a Fernanda falou, que ficavam, não participavam dessa conversa, né, entre especialistas. Então, quando eu olho essa paisagem e vejo, enfim, vejo os artistas que são apresentados aqui na feira, as instituições que fazem parte, que não são só as instituições super estabelecidas, mas espaços, né, híbridos, espaços que podem ocupar diferentes e exercer diferentes papéis num sistema da arte fora dele, para além, porque é isso, eu acho que o Neto vem aí, né, de uma atuação que pode ser uma situação de território, uma atuação no âmbito social, eu penso aqui também em outros aspectos socioambiental, etc., etc., mas que tem uma interface com o sistema da arte especificamente. Então, essas possibilidades de diversificação e ampliação são muito interessantes, eu acho que elas estão ocorrendo, elas não ocorrem, às vezes, espontaneamente, e aí, né, vou comentar com vocês, assim, enfim, não preciso entrar num exemplo específico, mas e isso é muito recente, né? Eu acho que o que a gente tem visto aí de mais artistas, né, de ascendência africana, indígena, etc., e tudo mais, enfim, isso responde a um tempo e a movimentos sociais mais amplos, em que, né, de certa forma, fazem uma pressão. Isso não era uma questão para o mercado há 5 anos atrás. Não era, gente. E eu tenho enfim, um amigo, um colega hoje, é um artista e ativista, pesquisador super jovem, se chama Alain Arié, e o trabalho de conclusão dele, da faculdade, era sobre a presença de artistas negros no mercado, né? E ele fez uma pesquisa junto às galerias. Isso foi 2019, eu acho. Muitas galerias não responderam à pesquisa. Não, nós não queremos falar sobre esse tema, né? Ele iniciou uma segunda edição da pesquisa e aí, assim, a resposta é totalmente diferente. Não, queremos falar desse tema. Mas me pergunta de novo, que hoje eu tenho o que falar. Enfim, são coisas dinâmicas, né? E a gente tem visto isso acontecer e está acontecendo. A gente está num processo. Acho que tem várias questões. Eu acho que tem algo que a gente ainda não discute suficientemente, mas eu acho que tem que ser colocado também. Tem aí uma questão de responsabilidade. Eu acho que também, né, não dá para simplesmente pensar que, ok, vamos abrir, vamos nos interessar, vamos mostrar artistas daqui, dali. Enfim, como isso está sendo feito, né? Que ferramentas as pessoas têm também para entender determinados funcionamentos, né? Entender o funcionamento do sistema. Então, uma inserção, o que significa uma inserção, né, de algo mais diverso num sistema estabelecido, né? Que relações se estabelecem, inclusive jurídicas, né? Gustavo, um amigo que está aqui na plateia, estava comentando, de caso de um artista que vendeu muito barato as suas obras, um agente do mercado adquiriu essas obras e está comercializando agora por 100 vezes mais, ou, enfim, ou mais do que isso, né? Então, assim, tem questões aí, né, inclusive de aspecto jurídico, direito de sequência, né, quando a obra volta a circular, né, no mercado, tem uma supervalorização, o que isso significa para um artista que é muito jovem, se ele entende, né, os próximos passos, o que pode acontecer. Enfim, tem questões éticas aí também que devem ser consideradas, mas eu tendo a ver essas mudanças e essas modificações como algo extremamente positivo, mas a gente tem que, eu acho que tem que pensar no artista, tem que entender que é o artista que movimenta todo esse circuito, mas muitas vezes ele é o lado mais frágil da relação, né? Também essa recorrência de pedir que o artista doe seu trabalho para a instituição. A gente está falando aí de construção de valor. A gente sabe que a construção de valor passa pela institucionalização, né? É importante ter obras, né, em coleções institucionais e tudo mais, mas por que o artista tem que doar,
né? Ele que está ali na batalha do dia a dia e tal. Então, assim, como mobilizar outros agentes também para que fortaleça essa, né, essa parte aí da cadeia que às vezes é mais vulnerável. Então, enfim, eu acho que tem um trabalho aí a ser feito pelos agentes culturais, pelos gestores culturais e tal, que é importante, entendendo isso, né, a complexidade desse sistema e as suas fragilidades também. Enfim, não sei se respondi, mas, enfim, são reflexões a respeito de questões dinâmicas, né, em que eu vejo mudanças interessantes ocorrendo, mas a gente tem que ficar também atento de que forma essas mudanças vão, de fato, impactar, transformar. Não sei se algum de vocês quer comentar ou se temos mais... Boa tarde aos palestrantes. Muito bom a temática, né, abordada. Eu ouvindo, enquanto vocês falavam, sobre o papel do mediador, né, do curador no processo de criação também de uma cultura da arte, eu percebi também muitos paralelos com o mundo editorial, né? Você tem os autores, o editor, né, que ele cria, enfim, ele incentiva determinados nichos, determinados mercados, determinadas tendências. E eu vi vocês também falando sobre as redes sociais, o papel das redes sociais nesse papel, vamos dizer assim, unilateral, né, entre o artista e o seu público, uma comunicação com um papel do mediador mais secundário, à medida que ele se utiliza de redes sociais para isso. Eu gostaria de saber de vocês, já que vocês também estão falando do aspecto das redes sociais, né, e da influência que isso tem, né, no mercado de arte, eu gostaria de saber como os curadores, o setor da curadoria, vê as novas tendências das tecnologias, como as NFTs, né? A gente pode entender como as criptoartes, né, que tem um conteúdo próprio, né, daquela arte criada num primeiro momento e depois você tem as reproduções. E isso está tendo bastante adesão, tal como as criptomoedas mesmo, né? Ou seja, a arte única criada, uma arte digital, e o valor único que essa arte inicial ela tem. Como é que o mercado está vendo essas NFTs ou NFTs, como seja, essa criptoarte e esse valor, ou seja, esse retorno à aura, né? Enquanto a reprodutibilidade ela ia perdendo a aura dela, tal como o Benjamin fazia, né? É um retorno de modo a trazer aquele aspecto único daquela primeira obra de arte digital criada. Para o mundo da curadoria, isso é uma tendência? Isso veio para ficar? Como é que ele vê isso? Obrigada. Olha, eu acho que eu posso te responder pensando por mim. E aí não acho que vai ser um consenso, eu acho que isso depende muito. Eu confesso, ainda estar tentando entender e pesquisar mais isso. Mas acho que talvez uma questão importante disso que você está trazendo é pensar na continuação da resposta que a Ana estava dando, e tentar perceber isso também com uma certa cautela, eu acho. Acho que, de maneira geral, e aí talvez a Ana possa trazer, mas talvez um dos elementos que mova o mercado, ou tenha movido o mercado, seja a questão da novidade, do novo, né? E alguns novos ficam, alguns novos passam, né? Então, eu te confesso ter alguma restrição no sentido de procurar entender ainda um pouco melhor. Acho que existe uma diferença entre algo que é produzido para o meio digital, pensando as questões digitais, os recursos digitais, o digital como meio, e outra coisa seja algo produzido para o nosso mundo físico, real, e que seja transposto para o digital. Acho que aí já tem uma diferença que eu acho que é importante. Nesse sentido, acho que me interessa mais o que é produzido pensando
esse meio, esse sistema, essa linguagem, essa dinâmica, essa circulação, né? Porque é uma outra possibilidade de circulação, de visualidade, de visibilidade, do que algo que seja simplesmente transposto para uma tecnologia mais nova, né? Então, da minha parte como curadora, eu acho que é um pouco esse o caminho. Mas outra pessoa sentada aqui provavelmente te responderia uma outra coisa. Então, acho que tudo bem também. Bom, ainda temos tempo aí para... Oi, boa tarde, eu sou Alexandre, sou um colecionador iniciante, né? E eu estava vendo no livro lá do Tubarão de $1 Milhão, né? 2 afirmações, acho que foi lá que foi feito, e ele fez em relação ao mercado mundial, e eu queria saber a opinião de vocês em relação ao mercado brasileiro e a conjuntura atual nossa, né? 2 afirmações que ele faz. Primeiro, ele fala assim, olha, tudo bem, a arte você pode comprar porque você quer sem pensar em dinheiro, e porque você gostou e tal, mas se você tiver algum desejo de manutenção de valor, aí ele primeiro ele fala no mercado de lá, olha, a grande dica é comprar acima de $100 mil, porque acima de $100 mil, lógico, lá, né, teria um grupo de agentes interessados na manutenção do valor daquele artista. E a outra coisa que ele fala que tem que ter muito cuidado com o tipo jovens talentos ou jovens tendências, como essas identitárias que a gente estava falando e tal, e outras que já tiveram no passado. Ele fez um estudo estatístico do que eram considerados os artistas de maior futuro 20 anos atrás. Assim, fez uma lista dos 100, assim, de valor, de galerias, de reportagens na imprensa especializada e tal. E aí, 20 anos depois, ele constata que desses 100 artistas, 90 tinham desaparecido completamente 20 anos depois, né? Então, ou seja, no mercado brasileiro tem essa noção também de blue chips, né, de artística, né, daquele valor já consolidado, de artistas ainda que contemporâneos. Sei lá, aqui a gente poderia pensar na Beatriz, na Adriana, no Ernesto Neto, no Tunga, não sei. Existe isso no Brasil também? E se existe esse fogo de palha, né, dos novos talentos, que, na verdade, poucos se mantêm? Que bom que temos aí novos colecionadores e quem está disposto a apostar, né? Que eu acho que é importante, é algo que faz a máquina girar. E agora, o que motiva, né, um colecionador, o que assegura, né, que o investimento feito, enfim, ele vai guardar o seu valor, pelo menos, né, ou, idealmente, aumentar, né? Isso é uma questão mais... Quanto mais contemporânea a obra, né, quanto mais jovem o artista, maior é o grau de incerteza. Isso a gente... enfim, né, tem estudos, e estudos do ponto de vista da sociologia da arte, que é a disciplina que eu gosto, né, que é meu ponto de partida para muitas análises e tal, e que já olharam para essa questão e tem muita coisa publicada a respeito, né? Então, quer dizer, quanto mais contemporâneo, maior é o grau de incerteza, porque é isso, né? Não existe o lastro aí de uma trajetória, né, de uma sucessão de eventos que, de alguma forma, vão diminuindo ou estabilizando essa instabilidade e chegando a valores que a gente considera mais consolidados, né? A diferença básica entre visibilidade e reconhecimento, né? A gente pode ter muita coisa que, no momento, tem uma grande visibilidade, tem um atrativo e tudo mais, mas o reconhecimento é algo que se constrói a mais longo prazo e que é um acúmulo aí, né, de fatores aí, e que falam muito mais, eu acho que é isso, né, dessa construção coletiva, que daí tem um maior número de pessoas que estão de acordo que aquilo tem um valor, tem uma relevância, e falo aí do valor simbólico, né? Um reconhecimento
do ponto de vista da história, o reconhecimento do ponto de vista da curadoria, uma sucessão de eventos e tal, que permitem dizer que determinado artista, né, tem uma carreira consolidada. Então, nesse sentido, sim, estaria sendo mais seguro no investimento de valores que são mais altos. A gente encontra a mesma relação no mercado brasileiro, assim como fora, né, que já está aí acima de X, e, enfim, é isso, já tem um currículo com, enfim, bienais, exposições relevantes, presença em coleção institucional. A gente poderia aí, né, elencar uma série de fatores que entram um pouco nessa conta. Enquanto que o jovem artista contemporâneo, aí tem uma coisa que é recorrente, a gente ouve isso tanto aqui quanto fora em relação à jovem produção contemporânea brasileira, e às vezes o artista mais jovem ele é mais caro proporcionalmente que um artista aí, que às vezes está muito mais tempo atuando, porque às vezes gira um pouco essa especulação, essa aposta, tem mais gente, né, pronto a fazer uma aposta, pensando que em algum momento isso vai valorizar e você pode ter um retorno financeiro, né? Mas, enfim, existe práticas de colecionismo que estão atreladas aí um impulso mais especulativo. Eu acho que isso é residual, não creio, embora, né, eu acho que cada um gasta o seu dinheiro, seja quanto for, pensa também, não quer, enfim, né, perder dinheiro ou colocar o seu dinheiro em algo que depois não vai ter nenhum valor. Mas a motivação, me parece, não é essa, né? A motivação especulativa é uma motivação residual. Talvez a gente veja de forma mais recorrente relacionados ao NFT, sobretudo no momento de surgimento dos NFTs, mas, enfim, isso é uma longa discussão, acho que a gente não daria conta aqui, né? E aí eu tenho uma proposta para o nosso editor aqui, quem sabe a gente vai ter depois o valor da obra de arte 2, o valor da obra de arte na era digital, e tem muita coisa interessante aí para refletir a respeito disso. Mas, enfim, esse movimento de especulação aí, ele só é possível justamente, ele é possível quando o grau de incerteza é maior. Então, assim, o artista mais jovem, que ainda não tem uma trajetória e tudo mais, ele é mais propício a, né, fazer parte aí de investimentos mais especulativos. Mas, enfim, eu concordo com Thompson em relação ao... Enfim, se a questão é segurança, você já vai, né, em nomes, em artistas, em valores que já estão uma média acima. Agora, uma outra coisa curiosa, e eu tenho ouvido isso de vários galeristas e gente que começa no mercado pensando em atuar numa faixa de preço bastante acessível e que eu ouvi essa história 3 vezes há 2 semanas atrás, e assim, bom, aí tem alguma coisa. Quem começa a comercializar com valores muito baixos e encontra uma grande dificuldade e aí percebem que é preciso aumentar o valor de partida para começar a ter mais sucesso comercial. Ou seja, talvez o colecionador brasileiro ele não queira investir em algo que é muito barato, né? Que há uma expectativa de que, enfim, o preço ele determina ali de alguma forma a questão da qualidade. Eu não concordo com isso, eu acho que, né, uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas numa percepção de uma determinada prática de colecionismo, que é isso, assim, não, se é muito barato, não deve ser bom, ainda que possa ser super interessante. Então, tem mais sucesso para a comercialização, obras que não estão ali no 1.500, estão no 15.000, no 20.000, e assim vai. Enfim, é algo curioso, mas aí questões da psicologia de um certo colecionismo, também não estou dizendo que isso é de forma geral. Sim, por favor, Fernando. Só queria comentar 2 coisas. Uma é que sua pergunta me fez pensar não só nos artistas jovens, mas também nos artistas da década de 70, 60, 50, 80, que estão sendo recuperados hoje, né, numa história da arte, numa crítica de arte que tem reconhecido cada vez mais histórias e nomes silenciados,
né? Então, tem recuperado nomes que até então, sei lá por quais motivos, não eram vistos, né? E muito se estuda sobre isso. Então, acho que, de alguma maneira, dentro da sua pergunta, isso também se encaixa. E o que a Ana estava comentando agora me fez pensar num filme que é bem bobo, mas bem interessante. Não sei se vocês conhecem, a tradução para português do nome é péssima, é Milionária por Acaso, mas o título original é Who the Fuck is Jackson Pollock? Que é de uma mulher que encontra uma possibilidade de Jackson Pollock no quintal de casa, e o documentário é ela tentando entender se aquilo é ou não é um Pollock, quem é capaz ou não é capaz de dizer isso. Então, acho que é um filme que conversa um pouco com a sua pergunta também. Tem aquele senhor que queria falar. Obrigado. Eu só queria agradecer aos organizadores do espaço por lembrarem dos artistas surdos. Quando eu vi o intérprete aqui, eu fiquei muito feliz, porque meu filho é um artista surdo e a gente raramente encontra intérpretes nas áreas de arte que a gente vai visitar. Então, foi muito bom. E a gente tem, assim, encontra um bloqueio muito grande para os artistas deficientes ainda. Aí fiquei feliz quando você falou nesse novo olhar, né, crítico sobre essa pluralidade das artes. A gente tem que também abrir um pouquinho essas possibilidades. Tá bom? Muito obrigado. Boa tarde a todos. Bom, não sei se a gente tem tempo ainda ou tem alguma coisa às 3 horas. Tem, né? Então, só para finalizar, o livro ontem entrou online ontem o livro pela Amazon, e a partir de semana que vem vai estar também em outras redes de buscas, então, sites de busca. Então, vão procurar o livro, vocês vão encontrar, e vão encontrar dentro de um mês também a versão em papel. Então, agradeço a participação de vocês, especialmente das duas, brilhantes. Muito obrigado. Bem, só agradecer, gente. Muito obrigada. Obrigada, ArtRio. Obrigada, Fernanda, Ronaldo. E quem não conhece o livro, conheça. E vamos, quem sabe, pensar na próxima publicação. O valor da arte na era digital, gente. Quem sabe na próxima ArtRio a gente tem, ou na outra a gente tenha novidades. Fernanda, obrigada. Ronaldo. Só agradecer mesmo. Obrigada a presença de todos, o convite. É isso.